Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ponto de Vista, o seu programa semanal de entrevistas, debates e, claro, construção do conhecimento. 20 anos depois, falaremos hoje do movimento Cara Pintada, do impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello. E para nos ilustrar nesse conhecimento, trazer suas contribuições, eu quero acolher os meus convidados deste programa, professora Margarida Cardoso, que é mestre em Arqueologia, professora do Estado e também docente da Faculdade Global de Moarama. O professor Eiji Tanaka, que é mestre em História da Educação e coordena a Educação à Distância aqui da Unipar. E a professora Gisele Broco, que é mestre em Pedagogia da Motricidade Humana e é professora também da Faculdade Global de Moarama. Sejam todos bem-vindos a esse espaço de debate, de construção do conhecimento, e muito bem-vindo você que nos dá a honra da sua audiência no programa Ponto de Vista. O programa Cada Ponto de Vista é a vista de um ponto. E para a gente entender um pouquinho isso, é necessário a gente contextualizar, relembrar o momento. Sem querer ser machista, meninas, mas, professor Eiji, você que está, a virtude está no meio aqui, como dizia Aristóteles, né? O senhor consegue contextualizar para a gente como é que era o momento do Brasil, naquele fatídico dia de setembro que houve impeachment do Collor? Como é que era a situação do Brasil economicamente e politicamente? 92, acho que foi um ano assim, extraordinário para a história do Brasil, né? É o final de um processo que começou em 88 com a Constituição, com a eleição para presidente em 89, né? E a eleição do Collor de Mello, que aconteceu no segundo turno, enfrentando o Lula, né? E que chegou com uma mensagem salvacionista, com uma mensagem redentora, num país que estava sofrendo uma crise econômica sem tamanho, a crise da dívida externa, uma inflação fora de qualquer controle, né? E aquelas demandas reprimidas da sociedade que atravessaram os anos 70, os anos 80 e que, obviamente, transbordaram, né, no começo dos anos 90, durante o governo Collor. E, com certeza, né, Collor de Mello, quando eleito, né, representava aquilo que ele representa até hoje, né? As forças mais tradicionalistas, para não dizer arcaicas mesmo, do Nordeste brasileiro, as forças mais arcaicas da política clientelista e associada a um elemento ainda mais perverso, que foi a corrupção generalizada do Estado, né? Que fez com que escândalos, né, vários escândalos se sucedessem ao longo dos 2 anos e meio de governo, né? E trouxe assim, cenas inenarráveis mesmo, né? Porque o grande responsável, vamos dizer assim, pela deposição do Collor, né, pela renúncia do Collor, foi o seu próprio irmão, né? Pedro, né? Que denunciou, que fez as denúncias mais consistentes em relação ao esquema de corrupção que envolvia o Collor de Mello, o Paulo César Farias, entre outros, né? Então, né, naquele momento, transbordava mesmo assim, uma esperança da população brasileira em relação a regenerar a sociedade, né, a dar uma cara nova para a sociedade e que, né, acabou, vamos dizer assim, culminando na renúncia e depois no impeachment do próprio presidente. 20 e poucos anos depois, professor, na tua opinião, o Collor ele tinha realmente competência ou tinha mais discurso para conseguir esse momento de salvação do Brasil? Acredito que o discurso dele foi muito bom na época, né? Principalmente nos anos que antecederam a eleição de 89, né? Aquela ideia do caçador de marajás, o caçador de corruptos, né? Esportista, né? O símbolo da vitalidade, da força, da juventude, né? Não tinha nem 40 anos quando ele foi eleito. Acho que tudo isso contribuiu para a imagem dele, que na verdade nunca passou mesmo, né? Disso que ele é hoje, essa caricatura que ele é hoje, né? Do autoritarismo, de uma personalidade política assim, extremamente autoritária, violenta, né? O pai dele, né, frequentava o Congresso Nacional nos anos 60 armado de um revólver, né? Então, ele foi educado nesse ambiente familiar e político, né? Que toda a transformação que o marketing tentou fazer nele, né,
não conseguiria esconder essa real imagem de um homem extremamente despreparado mesmo para ocupar um cargo dessa natureza. Senhora Gisele, não vou perguntar a tua idade, tá? Mas na época do impeachment, você tinha quantos anos? 17. Morava onde? Em Londrina. Participou do movimento Cara Pintada naquele momento? Participei, fui pra rua, roupa preta, cara pintada, junto com uma naquele multidão. momento, o que te vinha na cabeça? Você é jovem, estava no ensino médio ainda, né? Terceiro do ensino Terceiro médio. ano, estava terminando o ensino médio, na época segundo grau que se chamava, Isso. né? O que vinha na tua cabeça? Puxa, nós elegemos um presidente democraticamente, depois de muito tempo, e agora vamos tirá-lo de lá por causa de corrupção. O que vinha na tua mente nesse momento? Olha, a gente, como o professor bem disse, né, a gente vivia um momento assim que viria uma coisa boa para o país. Uma euforia, isso, depois de tudo que a gente já tinha passado, como é que a gente pode dizer, inflação exorbitante, tudo perdendo de vista, e de repente veio uma coisa assim que a gente falou, poxa, pelo jeito vai dar certo, o Brasil vai tomar rumo, né? E de repente a gente começou a ver que estava pior do que estava antes, né? A roubalheira e por aí vai. E eu, na época, tinha amigos, assim, que eram muito militantes, assim, sabe? Da esquerda, do PT, né? Na época, em Londrina, nessa época, era forte também o candidato, que inclusive foi eleito na eleição. Então, eu acredito que o jovem naquela época, assim, comparado com hoje, assim, se a gente for ver, buscava muito mais os seus direitos, lutava pelas coisas. Hoje em dia é tão assim, eu falo por mim mesmo. Eu, depois de tudo isso, meio que perdi a crença na política, sabe? Depois de ter feito parte disso, de certa forma eu brinco com os meus alunos. Seria uma assim, desilusão ou não? acredito que de certa forma sim, né? Porque você vê que, por mais que a gente tenha esperança que vai entrar alguém e que vai modificar alguma coisa, acaba ficando tudo do mesmo jeito, né? Eles dão um jeitinho, falou tanto do PT, assumir, não sei o quê, e a gente tá vendo aí, ó, mensalão e dólar na cueca e tudo acaba em pizza. Então a gente, de certa forma, eu mesmo, particularmente, posso dizer isso, que foi praticamente a gente achou que ia fazer alguma coisa para o bem do país, que de certa forma foi, só que as coisas iam andar e a gente está vendo que está acontecendo as mesmas coisas, né? Professora Margarida, você que trabalha com ensino médio, professora de história, às vezes eu acho interessante, eu também, às vezes, vou tocar no assunto em sala de aula, e a gente fala para os alunos do Movimento Cara Pintadas, né, que eu participei, morava em Londrina na época também, estava no primeiro ano do ensino médio, e engraçado que para eles isso é história. Mas para a gente é memória, né? A gente viveu isso na carne, nas circunstâncias. Como é que é para você atuar em sala com uma juventude, como disse a professora Gisele, assim, um tanto quanto apática, desiludida, decepcionada, e você que viveu aquilo, de repente você olha para os jovens e tem um grande discurso, não dá nada não, né? Como é que é a tua percepção do jovem de hoje, comparando, se possível, com o jovem daquele momento? Eu tinha uma visão... eu também achava que o adolescente, o jovem de hoje, estava completamente alheio àquilo que acontece no seu dia a dia. Mas uma reunião recente que nós tivemos com os professores de História do Núcleo de Moarama, a técnica do Núcleo, Márcia Higashi, ela falou que ela tinha essa visão, mas quando ela foi para a Conferência Estadual da Juventude de Maringá, ela disse que viu um jovem que ela falou que não sabe onde que está. Que existe um movimento, sim, da juventude hoje, existe uma juventude politizada. Agora, eu acho que essa juventude está muito escondida, porque, particularmente, não faz parte... Eu tenho alguns alunos que eu sei que eles são conscientes, que são alunos bacanas, que leem, que estão por dentro daquilo que acontece no país, mas é uma minoria. Né? Eu sei que existe esse movimento, mas ele não é um movimento que atinge uma grande parte dos jovens. Também não acredito que esse movimento dos cara pintada, assim como nós podemos fazer aquele paralelo com a época da ditadura militar, né? Também acredito que naquela época muitos também não estavam participando do movimento, era uma minoria, né? Então eu acho que esse jovem está escondido, esse jovem consciente, porque em sala de aula o que nós vemos realmente são aqueles alunos que não se interessam, eles não veem perspectiva nem para o futuro deles, muito menos para o futuro do país. Então, eles não acreditam que eles são sujeitos históricos, eles não acreditam que eles conseguem ou que podem, né, através da sua participação, mudar nada. Aquela ideia da juventude, mudar o mundo e tal, isso ficou um pouco de lado, é muita utopia. Então, eles vivem um mundo onde tudo é muito imediato, e essa perspectiva no futuro mais distante, porque nós sabemos que as mudanças elas acontecem a longo prazo, eles não têm. Né? Mas é que falta também...
um agente mobilizador Isso. para essa juventude, né? Então, ao longo dos anos 80, bem ou mal, a UNE ainda tinha um papel relevante na política brasileira. Por causa do contexto, seria isso? Por causa do contexto. Por causa do contexto. A luta política por uma democratização. Então, a UNE até tinha uma participação efetiva nos movimentos sociais. A UNE conseguiu, né, por meio da imprensa, principalmente, mobilizar os jovens, as universidades. E ao longo dos anos, a partir daí, principalmente nos últimos 10 anos, por exemplo, a UNE ela não tem mais interesse em mobilização, né? Essa que é a verdade. Né? O PT chegou ao poder, a UNE chegou ao poder, né? A UNE se mostrou assim, uma das instituições mais apegadas mesmo ao poder pelo poder, o poder do dinheiro. Né? A UNE recebeu 30 milhões de reais para reconstruir a sua sede. Né? Esse dinheiro, grande parte já foi liberado, não existe nenhum projeto do prédio que deverá ser construído, esse dinheiro já sumiu. Né? Então, a UNE hoje ela é desmobilizadora, né? Ela não quer mobilização, tanto que na crise do mensalão em 2006, né, você não teve mobilização popular, vamos dizer assim, em função do quê? Os sindicatos não se mobilizaram, a UNE não se mobilizou, né? Os empresários não se mobilizaram, porque estavam todos ao redor do governo do PT. Né? E isso aí, essa descrença, né, que a professora estava falando, né, essa falta de perspectiva que a Margarida estava comentando, é justamente o reflexo de toda uma situação que hoje no país você não tem mesmo mais expectativas, você não tem mais perspectivas em relação a isso. Né? Justamente porque aquelas entidades que foram mobilizadoras, hoje elas são governo. Né? Então, hoje você não tem nenhum interesse mais em levantar qualquer crítica que possa comprometer seria um o tiro governo. no pé. Exato. Verdade. Professora Gisele, nós terminamos o bloco anterior conversando um pouquinho. O professor Eide trouxe essa ideia do agente mobilizador, né? Que havia, naquela época do impeachment, do movimento Cara Pintada, um agente mobilizador. E hoje parece que não há isso. Você hoje, atuando em sala de aula, com a grande massa de juventude que vem até você, e se percebendo como o jovem que participou do movimento Cara Pintada, você consegue fazer alguma comparação, analogia da juventude de hoje com a daquele momento? Olha, André, eu acredito assim, pelo menos posso falar pela minha experiência enquanto cara pintada. Quando eu estava no terceirão, no caso, quando foi o movimento, tudo, eu tinha um colega, o nome dele era Ricardo. Ele era muito envolvido com essas questões. Então, de certa forma, ele agiu como um agente mobilizador no nosso meio ali. Então, eu estudava numa escola muito grande, que é o Vicente Rigio, Londrina, você deve conhecer. Na época, no Champagnat. Então, na época que eu estudava, tinha 4.000 alunos numa única escola. Então, uma escola bem grande. Tanto na época no Champagnat dizia que o colégio que estava organizando tudo era o Vicente Rigio. E um desses organizadores era esse meu colega, digamos assim. Então, nós tínhamos só de ensino médio, devia ter mais ou menos umas 15 salas de ensino médio. Eu acredito que, se não todos, a grande maioria dessas 15 salas participou. Como você mesmo disse, ia disseminando nos outros colégios, organizando as coisas para que funcionasse. De certa forma, havia essa esperança de mudança, então as pessoas começaram a aderir e agarrando essa chance, né, para tentar buscar uma coisa melhor. Então, de certa forma, a gente fez parte da história, né? Hoje eu vejo, olha, eu já leciono faz tempo já, desde 94 eu já trabalho em sala de aula, com vários segmentos, desde o ensino fundamental até o ensino superior, pós-graduação e tudo. Eu vejo os jovens muito apáticos. Tem jovens, por exemplo, aqui na cidade de Umuarama, que não sabem nem quem são os candidatos a prefeito, não sabe quem é vereador, assiste para tirar sarro os programas políticos das pessoas que são candidatos. Assiste, né? Isso quando assiste,
Mas o comentário que se faz não é tipo assim, olha, essa pessoa está propondo tal coisa, vamos analisar. Não, é mais para tirar sarro mesmo. Olha, não sei quem da latinha, não sei quem do pão, não sei quem, não sei... Sabe? Então, eu vejo assim que falta mesmo isso neles, assim, esse interesse político mesmo, né? De militar, de buscar coisas boas para o país. O que eu falei para você no bloco anterior, eu sou uma das pessoas que meio que me desiludi com isso. E eu acredito que isso está afetando muitos jovens. Eles não estão nem aí. Eles preferem muito mais pensar na balada que vai acontecer não sei quanto, se organizar para isso, do que em quem vai governar o município, o seu vereador, que vai poder fazer alguma coisa por ele, pela sua comunidade. Eles são assim, eu acredito que eles estão assim... A política está bem lá embaixo na ordem de pensamento deles, né? E é uma pena. Professor Eide, na tua opinião, essa mudança de foco de interesses, né, do mundo político, construção de mundo, para o mundo da evidência, da imagem, que são as baladas e etc., né, se deve ao fato de que a juventude do movimento Carpintadas, que foi uma expressão, construiu um Brasil e essa juventude de hoje recebeu um Brasil pronto, que não construiu ou não? Na tua opinião? Acho que em parte, né, André? O que eu vejo no que o professor está falando aqui é um sintoma da época. Né? Ou seja, a política está em descrédito, os políticos estão em descrédito, né? As lideranças estão em descrédito. E a apreciação do jovem, do adolescente, do jovem, né, que é uma perspectiva imediatista por natureza, é que, né, o sistema político em si ele está falido. Né? Você não tem propostas, você não tem meios de participação efetiva no processo, né? E que, em última instância, mesmo as lideranças que se dizem identificadas com determinados grupos, elas só querem defender o seu próprio interesse. Né? E eu acho que para a juventude, independente delas, né, eventualmente saberem ou não, mas é muito interessante quando você pega assim, uma das figuras, né, de maior destaque em 92, que foi o Lindbergh Farias. Né? Hoje ele é senador pelo PT, né? Tem como aliado Fernando Collor de Mello, né, no Senado. Os dois se abraçaram, inclusive o Lula abraçou o Fernando Collor de Mello. Disso, né? Não é que sejamos rancorosos, né? Mas você vê Lindbergh Farias e Collor de Mello abraçados no Senado, Collor de Mello não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Né? É o mesmo político autoritário, violento, né? Intolerante, né? Com suspeitas de corrupção a todo momento. Então, Collor de Mello não mudou. Então, quem que mudou nessa história toda? Né? Então, foram justamente aqueles que haviam feito promessas e mais promessas sobre, não um mundo perfeito, não um sistema político perfeito, mas de lutar por um sistema político mais transparente, né? Mais igualitário, mais participativo. Né? E isso não se efetiva, né? Não se efetivou. Né? Então, na verdade, se você pega hoje, o que nós temos de pronto realmente assim, no sistema político? Nós não temos nada pronto. Né? O jovem tem um mundo pronto fora do sistema político. Né? É uma sociedade de consumo, né, muito mais massificada, é um bem-estar social um pouquinho mais massificado. Né? Mas o sistema político, ele evoluiu, vamos dizer assim. Né? Ele regrediu no sentido de que se tornou um regime mais fechado do que já era até então. Né? Onde aparentemente você tem uma abertura muito grande de participação, você tem muitos canais de participação, as redes sociais, etc., etc., mas na imensa maioria das vezes a população perde. Professor, eu vejo assim também, pelas coisas que a gente ouve das campanhas políticas, a maioria promete mundos e fundos, sabe? Que é impossível de fazer aquilo. A população, principalmente os mais carentes, acreditam que aquilo é possível, quando na verdade ele só está pensando, no que eu vou tirar proveito se eu conseguir entrar ali dentro, né? Exatamente. Não há um projeto político. Não existe um projeto político, exatamente. Né? Bom, nós três, pelo jeito, estávamos em Londrina na época do Movimento Cara Pintada. Margarida, você tem lembrança daquele momento ou não? Eu tenho algumas lembranças assim. Eu estava, no momento do impeachment do Collor, eu estava aqui em Moarama.
E eu lembro que alguns adolescentes também na época, jovens, eles foram fazer passeatas e manifestações aqui, né? Lembro... basicamente não foi assim uma mobilização tão grande quanto nas cidades maiores, né? Foi um movimento mais simples, mais tímido, mas que também aconteceu. Eu lembro que os jornais aqui da região cobriram tudo, saíram fotografias, enfim, que houve uma certa cobertura por parte da imprensa local, mas foi um movimento bem menor do que nas cidades maiores, onde os jovens, né, tinham uma mobilização porque eram muito mais pessoas. Só que acho interessante assim que eu lembro de haver esse comentário nas escolas, né? Olha, vai ter passeata, vai ter manifestação, e os próprios adolescentes, mesmo numa cidade pequena como Moarama também, esse boca a boca, esse falar o que ia ter, o que não ia, o que estava acontecendo, fazia parte da realidade. Os professores na tua época que você estudava, nesse momento, eles se posicionavam em sala de aula? Porque eu lembro que eu estava em Londrina, no Colégio Marcelo Champagnat, os professores discutiam isso conosco em sala de aula, né? Aqui teve isso também? Não? Eu tive um professor de história, na época, no ensino médio, muito bom, que era o Pedro Biasotto. Ele até estudou, na época ele fez várias faculdades, ele era uma pessoa assim, bem bacana, ele era uma pessoa muito consciente e eu lembro que ele se posicionava. Outros professores nem tanto, mas o meu professor de história, geralmente ele fazia críticas, ele trazia à tona algumas discussões e assuntos que na época nós não tínhamos tantos meios de comunicação, né? A informação não era tão rápida como é hoje por conta da internet, né? Então nós tínhamos os jornais, né? Os telejornais e a mídia escrita, né? A revista Veja, a Isto É, os jornais maiores e tal. Então ele normalmente trazia algumas informações para a escola. Então isso eu lembro dele especificamente, os outros professores nem tanto. Professora, uma pergunta ingênua aqui. Talvez esse fato da juventude não se posicionar politicamente, de ser um tanto quanto apática ou decepcionada, como disse a professora Gisele, se deve também a um fato de que o professorado hoje não se posiciona em sala de aula, não? Não sei se seria a questão dos professores se posicionarem ou não, né? Ou talvez os professores estejam transmitindo justamente a sua própria desesperança, né? Não se posicionando. Mas eu penso que a influência maior ainda, né, é a despolitização no contexto social mesmo, né? E essa despolitização tende a acontecer principalmente porque se acredita que, numa parte, né, você já tem as tarefas cumpridas, né? E num segundo momento, em função também da própria prosperidade que o país tem passado nos últimos anos, né, e que justificaria, vamos dizer assim, eventuais desvios de conduta O pau e circo. das autoridades, né? Então, né, a população estaria mais feliz, vamos dizer assim, e esses pequenos desvios não comprometem, né, vamos dizer assim, o dia a dia das pessoas, né? E aí você acaba desmobilizando mesmo qualquer tentativa de uma participação mais efetiva mesmo, né? A questão política se torna indiferente, vamos dizer assim. Gente, nosso tempo, infelizmente, chegou ao final. Passa muito rápido aqui, como se passaram esses 20 anos do movimento Cara Pintada e do impeachment do então presidente Collor, né? Agradeço muitíssimo a presença de vocês, fiquei muito satisfeito com as nossas conversas, nossa troca de ideias, nossas reflexões, e tenho certeza que em casa também, você que nos assistiu, aprendeu bastante, trouxe algumas reflexões para ti, para nós, e esperamos que isso possa nos ajudar a visualizar o futuro com mais esperança, com mais compromisso também. Muito obrigado a vocês pela presença, obrigado pela audiência, até o próximo programa, um forte abraço, tchau, tchau.